Então, pessoal, o meio de evitar ou de atenuar as consequências desses sofrimentos é desfazer desses defeitos ainda nesta vida presente. É reparar o mal para não ter de repará-lo mais tarde de maneira horrível. Por que ele fala de maneira horrível? Porque o sofrimento para o espírito é como se ele centuplicasse. Ele aparece em toda a sua nudez. E quando ele retorna para a Terra, ele vai começar do zero aquele sofrimento em condições agora menos favoráveis do que quando ele estava aqui e desprezou. Por exemplo, ele está aqui hoje, ele tem algumas reparações para fazer da vida errada do passado e ele veio em boas condições, mas uma boa situação financeira, ele dispõe das condições, de todas as condições de reparar os seus erros, mas ele menospreza aquilo, ele não quer saber disso, ele dá as costas à questão da intuição que vem nele de ajudar os outros, porque vem na intuição, todos nós recebemos essa intuição de que precisamos fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, mas o cara despreza aquele que bate a porta dele, despreza o amigo que chama a atenção dele, que quer falar uma dificuldade para ver se ele ajuda, a um pedido de alguém, ele despreza tudo. Aí ele volta, ele encontra na vida espiritual as consequências do seu egoísmo. Ele diz assim aqui na Terra: eu com isso e eu com isso. Olha só, a pior frase, pessoal, de egoísmo é essa: eu com isso, né? Todos temos algo com algum sofrimento do irmão nosso, nós temos algo a ver. Nunca ninguém diga assim: eu com isso. Não, temos alguma coisa com isso, sim. Só pelo fato dele nos procurar, nós temos alguma coisa com isso, né? Eu lembro da palavra de Jesus, pessoal: eu tive sede, você não me deu água; tive fome, você estive no cárcere e você não me visitou. Então é isso, é o cara que nos bate a porta. Aí o egoísta, ele vai chegar numa situação difícil. E quando ele retorna para o mundo material, na nova encarnação, ele vai ter todos aqueles problemas de novo, porque ele não resolveu, só que numa condição mais precária. Agora as condições dele vêm mais precárias, pessoal. Entendo que é assim, a lei é assim. Se eu também soubesse o que esse eu com isso vai custar de sofrimento depois, né? Sim, por uma frase dessa. Deus, Ave Maria, terrível. Eu já contei aqui para vocês o caso de um irmão que ele falou essa frase: eu com isso. Mas depois que ele falou isso, Beto, eu não vou dizer que foi por conta disso não, mas coincidentemente, o filho dele morreu, ele teve câncer, ele separou dele. Rapaz, foi uma derrocada na vida desse rapaz, um sofrimento terrível. Aí ele procurou o quê? Procurou a casa espírita como um alento para a sua vida. Então, mas esse eu com isso dele aí já demonstrou o tipo de vida que ele vivia, né? O que isso aí, a pessoa não diz isso do nada. A pessoa que chega para dizer eu com isso tem todo um histórico de egoísmo por trás. Não é da noite pro dia, exatamente, Pedro. Diga, Adilene. Oi, José. Então, assim, nós aqui que estamos encarnados aqui na Terra, que estamos mais ou menos tudo na mesma condição, quando desencarnarmos, também vamos sim no mesmo mundo. Não temos condições parecidas? Vamos falar aqui de mortes coletivas. O que ocorre nas mortes coletivas? O avião caiu, morreu 200 pessoas, um exemplo. Eles vão todos se encontrar de uma vez lá no mundo espiritual? Não. Cada um vai para onde o seu interesse o leva. Cada um vai para o seu mundo, para o seu problema pessoal. Não ficam ali juntos, entendeu, pessoal? E cada um é amparado de acordo com o seu merecimento pelos espíritos familiares, pelos bons espíritos. É dessa forma aí. Mas em situações idênticas, parecidas, porque somos espíritos que temos uma evolução muito semelhante. Entendeu, Adilene? Mas o nosso sofrimento, ele é diferente do de outro. Nenhum é igual ao do outro. Todos têm suas sutilezas, suas diferenças, suas nuances. Entendeu? Então vamos estar num mundo parecido com o nosso.
Não, nós não vamos para nenhum mundo não, vamos ficar na vida espiritual. Nós vamos ficar na erraticidade, aguardando um novo reencarne, entendeu? Não é só a Terra que é habitada de espíritos da terceira ordem, não. São inúmeros os mundos de espíritos da terceira ordem, com algumas diferenças de evolução, muito parecidos um com o outro, mas sempre tem uma diferençazinha, viu? A gente fica num mundo, pessoal, até a gente conseguir angariar o que aquele mundo pode produzir de conhecimento para nós. Quando você passa a ter esse conhecimento, quando você passa a ter outras necessidades que aquele mundo não lhe dá mais nessas condições, você vai para outro mundo, porque você está agora com outras necessidades, viu? Isso aí é outra aula que eu vou falar depois. Então vamos aqui. Quanto mais se demora a se desfazer dos defeitos, Jean, mais as consequências são penosas e mais a reparação que se deve realizar é rigorosa. Viu, meu irmão? Vamos ao 28. Falta só o 28 e 29. Vamos lá. A situação do espírito. Desde a sua entrada na vida espiritual, e Kardec acompanhou muitos espíritos nessa condição, assim que deixava a Terra, é a que ele preparou pela vida corporal. Então é por isso que tem algumas obras que diz que nós somos o oleiro, né, do nosso próximo corpo que vamos ter, né? Nós preparamos nessa vida. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada para a expiação e para a reparação por novas provas. Então, mais tarde, ele está aqui na vida espiritual. Ele está sofrendo as consequências do que ele fez. Ou está sendo feliz pelas boas práticas que praticou. Mais tarde, ele vai ter nova encarnação que vai servir para a expiação, caso ele tenha ainda que expiar, e a reparação, caso ele tenha que reparar, por novas provas. Mas ele as aproveita mais ou menos em virtude de seu livre-arbítrio. Ou seja, ele não é obrigado, pessoal, aos espíritos, Deus não obriga a fazer nada, ele dá o livre-arbítrio para ele dirigir a sua vida. Então, por isso que ele diz aqui, ó, mas ele as aproveita mais ou menos em virtude das suas escolhas, que é o livre-arbítrio, né? Se ele não aproveita, é uma tarefa a recomeçar, cada vez em condições mais penosas, viu aí, Jean? De modo que aquele que sofre muito na terra, ele pode dizer que tinha muito a expiar. Aqueles que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e apesar de sua inutilidade, estejam certos de pagá-lo. Estejam certos de pagar esse gozo, né? Pagá-lo muito caro numa existência ulterior. Essa aí é a vida do egoísta, né? O egoísta, ele tem uma vida aparentemente feliz, né? Mas ele pode estar certo que ele vai pagar muito caro numa nova existência. É neste sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois que eles serão consolados. Por que ele falou isso? Querendo dizer que aquele que muito sofre, ele está no final de sofrimento. Ele vai ser consolado, pessoal, na vida espiritual. Mas ele precisa passar por aquilo ali. Faz parte do necessário aprendizado do espírito para poder ele evoluir. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Vamos ao final aqui. A misericórdia de Deus, pessoal, é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Veja bem, pessoal. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela enxerga. O culpado que ele perdoa não é exonerado. E enquanto ele não satisfez a justiça, né, que ele desrespeitou, ele sofre as consequências de suas faltas.
ele é perdoado, mas ele não é exonerado, enquanto ele não satisfizer a justiça de Deus daquilo que ele errou. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável, pessoal. Ou seja, Deus não é inflexível. Deus não é engessado, não. Né? Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. Então, Deus deixa sempre na nossa escolha a nossa melhora. Está sempre de acordo com a nossa escolha. É na vida corporal, ó pessoal, é na vida corporal, não é na espiritual. É na vida corporal, nos mundos materializados, mundo de matéria, né? Que o espírito repara o mal das existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual, viu? É na vida material que ele põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes que ao primeiro olhar parecem não ter razão de ser, né? Você vê um sofrimento assim, à primeira vista você diz, não, Deus aqui parece que não está sendo justo, né? Mas todos os sofrimentos têm sua razão de ser. E são absolutamente justas, pois são a quitação do passado e servem ao nosso adiantamento. Então, pessoal, todos os sofrimentos são a quitação do nosso passado. Diga, minha irmã. Você falou assim, que Deus perdoa. Sim. Eu assisti uma palestra de Divaldo. Se Deus perdoa, ele olhou para a pessoa, riu e disse assim, Deus é amor. Ele não respondeu se Deus perdoa. Eu fiquei assim. Ele quis dizer que não há necessidade do perdão de Deus, né? Quer dizer que Deus, sendo amor, todo mundo já está perdoado. Da parte dele, ele não condena ninguém, né? Ele quer dizer isso, né? A gente precisa dizer isso na didática do ensinamento. Dizer que ele perdoa, mas que ao mesmo tempo ele não exonera o espírito culpado do erro que ele cometeu, não. O espírito culpado, então, em outras palavras, o espírito culpado, ele próprio, só vai se sentir quites com a lei de Deus quando ele entender que pagou, que resgatou. Então, não é Deus, na verdade, quem vai dizer isso para ele. Existe um mecanismo na consciência da gente que nós mesmos vamos nos sentir mal enquanto não resgatarmos os nossos últimos defeitos. Isso é um mecanismo que existe na nossa consciência de espírito, não é de perispírito, pessoal, viu? Joãozinho, Diga assim. A gente sempre escuta, né? Deus é justo. Muito. Deus é muito justo, claro se não. Mas o homem é que não é feliz por algo que está dentro dele a dizer que está faltando alguma coisa. Ou seja, que está faltando ele reparar alguma coisa para ele ser feliz, né? Diga, meu irmão Hernani. Bom, já pode fazer as perguntas, né? Pode, meu irmão. Lasca a pergunta. Dizendo, pressupondo aquilo que você falou no começo, que não existe umbral, a gente também pode utilizar essa mesma parte, essa mesma entendimento para as colônias espíritas? Não, meu irmão. Não. Já me perguntaram isso é uma pergunta que sempre fazem, né? Uma vez que o André Luiz falou nas colônias espirituais, isso não quer dizer que não hajam colônias espirituais, né? E eu vou lhe dizer, lá na Hernani, normalmente, e eu procuro sempre falar baseado, como vocês sabem, em Kardec, né? Eu procuro sempre falar baseado nas obras de Kardec.
eu não vou me basear para dar uma informação nas obras de André Luiz, não vou. Se eu falar alguma informação aqui, eu vou dizer, ó pessoal, isso aqui quem falou foi André Luiz, mas se isso que ele falou estiver em desacordo com o que diz lá nas obras de Kardec, eu vou dizer, ó, André Luiz falou isso, ele citou isso como exemplo, mas isso aí não tem em Kardec, eu direi. Mas vamos falar das colônias espirituais. Existe colônia espiritual? Kardec já falou alguma vez disso? Falou. Onde é que ele falou isso? Na Revista Espírita. Salvo engano, ele talvez tenha falado também no livro Céu e Inferno, mas eu ainda vou pesquisar melhor. Mas na Revista Espírita, quando Kardec fala de Júpiter, Kardec fala de Júpiter, o que é que ele fala de Júpiter? Kardec diz assim: meus irmãos, essa carta foi o médium fulano de tal, ele diz lá o nome, eu sei o seu nome, mas não estou lembrado agora, que recebeu do espírito fulano de tal, que mora em Júpiter. Então ele recebeu essa carta que fala de Júpiter. Se vocês quiserem contestar o que está escrito nessa carta, não me procurem para contestar. Procurem o médium, que foi ele que recebeu. Procura o senhor fulano de tal, diz lá. Então Kardec ele deixa bem claro que aquela comunicação foi dada pelo espírito tal, através do médium tal. Porém, ele diz assim, ele diz assim, eu não posso afirmar ser verdadeira essas informações, serem verdadeiras essas informações que ele traz sobre Júpiter. Porém, o que eu digo é que estão todas de acordo com a doutrina. Essas informações estão todas conforme os ensinamentos dos espíritos superiores. Por quê? Porque existem os mundos superiores, né? E lá na descrição dele, sabe o que é que ele fala, Hernani? Que no mundo lá de Júpiter existem algumas camadas, tipo assim, junto da crosta do planeta habitam espíritos bons. Lá todos são espíritos da segunda ordem. Todos são espíritos que não possuem mais nossos defeitos. Nem egoísmo, nem orgulho, nem inveja, nem ciúme, nem ódio, nem nada. Nada do que a gente tem, eles têm mais. Por isso que eles já estão numa condição de espírito da segunda ordem. Você vai lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Você vai ver a tabela da evolução dos espíritos. Então você vai ver o que é espírito da terceira ordem, da segunda e da primeira. Então, muito bem. Aí ele diz que nesse planeta lá, aqueles espíritos bons que ainda têm o que melhorar, espíritos bons que ainda precisam melhorar em certos pontos, eles habitam a crosta. Aqueles outros um pouco mais evoluídos, são espíritos bons também, mas um pouco mais evoluídos do que aqueles que eu falei aqui, eles estão em cidades flutuantes. Olha só, viu, Hernani? Em cidades flutuantes que se destacam do planeta. Faz de conta que é o planeta, né? Eles estão em cidades aqui que se destacam do planeta. É como se fossem colônias espirituais. Aí ele diz assim: e aqueles outros que em suas tarefas vão a diversos lugares em tarefas, eles podem ser vistos como se fosse uma coroa de fogo na cabeça, com uma auréola luminosa na sua cabeça. Aquilo que na igreja se representa por aqueles santinhos com aquela auréolazinha na cabeça, né? Como se representa os santos, né? Assim? Então pronto. Isso aí não é por acaso que se fez aquele santinho ali, não. Isso aí foi baseado na intuição do camarada que fez aquele desenho. Então são espíritos superiores que fazem tarefas em diversos mundos, Hernani. E quando eles são vistos flutuando,
no espaço, eles são vistos com esse foguinho aqui a representar a superioridade moral dele, entendeu? Então, nessa passagem aí, pode-se perceber perfeitamente que ele está falando de colônias espirituais. Então pode ser perfeitamente isso. Uma coisa é existir as colônias espirituais e dizer as funções dela. Outra coisa é dizer que existe um umbral. Qual é a função do umbral? Inferno? Não existe. Não existe, Hernani. O inferno já foi descartado pelos próprios espíritos superiores. Diz que é ridículo você pensar que existe o inferno. E eu digo que é ridículo você pensar que existe um umbral. A mesma coisa. Mesma coisa de dizer que Deus, que é infinita bondade e amor, autorizou a criação de um ambiente só para existir sofrimento. Sim, mesma coisa. André Luiz contou um fato que ocorreu com ele, né? Na maneira dele contar, o que ele entendeu daquilo foi, e o nome que ele deu foi esse. Mas isso é uma coisa relacionada à pessoa dele e a alguns espíritos que ele viu ali. Isso não tem nada a ver com a minha vida, com a do Hernani, com a do Alcindo, com a do Beto. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada um de nós tem um mundo diferente e vamos ter as coisas que iremos enfrentar futuramente. Não quer dizer que a gente vai conhecer esse lugar que ele conheceu, não, pessoal, né? E inclusive que nem existe esse lugar. Foi um local assim que ele passou um período e ele descreveu a descrição que ele dá, mas não quer dizer que ali é um local circunscrito, não. Os espíritos já disseram que não existe lugar circunscrito na vida espiritual para sofrimento nem para felicidade. Existem os mundos materiais para sofrimento e para felicidade. No mundo espiritual, em todos os lugares existem espíritos sofredores e espíritos felizes, em todo o universo. Foi isso que ele disse, mas não falou de lugar circunscrito, não falou. Vamos lá, Hernani. Existe, por exemplo, mundo prova e expiação, mundo regeneração, os ditosos e os celestes. É assim? Fora esses mundos felizes. Fora esses mundos, existe uma subdivisão deles? Existe. Ou não? Existe, meu irmão. Existe uma divisão enorme, Hernani. Só que não precisa ser dita, né? Ele falou de 5 mundos. Ele falou de 5 mundos. De um modo geral. Mundos primitivos, prova e expiação, regeneração, mundos felizes e mundo celeste. Então falou de 5. Mas os espíritos disseram que entre um e outro existem uma nuance de outros mundos. Entre o primitivo e o de prova e expiação, que é o nosso, existem outros diversos. Aí eu vou te lembrar aqui, aquele espírito, o criminoso lá de Castelnandeire, aquele espírito que matou o irmão, aquele homem que matou o irmão, matou a mulher, matou aquele outro homem e tal e tal. Aquele espírito que estava naquela casa sofrendo, né? O que foi que o São Luís diz? Antes dele encarnar na Terra, ele veio de um mundo inferior à Terra. Que mundo foi esse? Foi mundo primitivo? Não foi mundo primitivo, não. Ele veio de um mundo mais adiantado do que mundo primitivo. Entendeu? Ele não disse de onde era esse mundo. Só que ele fala, veio de um mundo mais atrasado do que a Terra. E ele teve uma encarnação, as últimas encarnações dele, a última foi as 2 últimas, nas tribos mais selvagens do planeta. Ele tinha tido uma encarnação nas tribos mais selvagens do nosso mundo, aqui da Terra. Antes dele nascer naquela condição de lá na França. Antes dele nascer na França, ele veio numa tribo selvagem, bárbara. E antes dele vir nessa tribo bárbara, ele veio de um mundo inferior à Terra. Mas foi no mundo primitivo? Não foi, Hernani. Porque não tem condição do espírito sair do mundo primitivo e reencarnar na Terra, não. A Terra já é muito evoluída, meu irmão, para um espírito que sai do mundo primitivo ter a sua primeira encarnação na Terra. Não tem como.
ele vai ter Mesma que... coisa de pegar uma onça e botar pra cuidar dela dentro de casa, né? Pronto, mesma coisa. Não tem como. Então, um espírito que sai do mundo primitivo, apesar de na escala ser assim, ó, mundo primitivo, mundo de expiação e prova, não quer dizer que a gente, nós aqui, eu, você, o Beto, o Alcindo, a pessoal aqui, todo que está no grupo, a gente, antes de vir aqui para a Terra, a gente veio do mundo primitivo. Não, absolutamente. Se tivesse sido, pessoal, a gente era tudo cabeludo. A gente era tudo ainda animalizado. Porque não se evolui da água do dia para a noite. E nós somos altamente intelectualizados. Nós somos altamente inteligentes, Hernani. É só que não falta inteligência para fazer planos. Entendeu? Nós já tivemos muitas existências em outros mundos, Hernani. Melhores do que os mundos primitivos. Muitas existências. Muitas. Mais de 1000 existências, Hernani. Muitas. Aí hoje nós estamos aqui na Terra tentando evoluir mais um pouco, né? Tentando evoluir. Entendeu aí, meu irmão? E ainda estamos longe. Entendi. Obrigado. Diz Abidon. Não, boa noite a todos. Boa noite, Abidon. João, mas a Terra já foi o mundo primitivo, né? Abidon, rapaz. O Abidon, ele fica pescando na mente dele. Ele já estudou muito, Abidon. Porque nós, né, tivemos o homem Andertal. Isso já existiu na Terra. Existem. Isso. Kardec perguntou, quando os espíritos falaram da escala dos mundos, né? Kardec perguntou ao espírito, perguntou assim: e a Terra ainda vai passar por um mundo desse, de mundo primitivo? Aí os espíritos disseram assim: não, a Terra já passou por esse tipo de mundo, ela já evoluiu bastante. É isso aí que o Abidon está dizendo. O Abidon está se lembrando da época que a gente andava nas mediúnicas lá nas cavernas, né? João todo cabeludo, comendo piolho. Era uma iguaria muito gostosa, Beto. A Terra já passou por essa fase, Hernani, de mundo primitivo. Porque os mundos também evoluem, Hernani. Os mundos também evoluem. Então, qual é a prova de que a Terra já passou a condição de mundo primitivo? São esses crânios que foram encontrados pelos arqueólogos, né? De milhares de anos, que fazem milhares, né? Não chega a ser milhões, não. Milhões são os animais, né? O homem encontra peixes, fósseis de milhões de anos atrás, né? Diz que o mais antigo é a Lucy, né? Que é o crânio de uma mulher, né? Sexo feminino, da Lucy. Botaram esse nome. Tem até um filme que passa sobre isso, né? Diga, Abidon. Exatamente. A mulher mais antiga, Mais né, antiga. do globo, né? Então ela, Hernani, ela viveu na época da pedra, né? O homem de Neandertal, Cro-Magnon. 3,2 milhões de anos. Isso. Cro-Magnon, Australopithecus afarensis. Australopiteco, Cro-Magnon, esse pessoal aí. A Terra foi nesse tempo o mundo primitivo, mas hoje já evoluiu muito, Hernani. Evoluiu muito. Então, pessoal, é o mesmo homem, né? A tecnologia avançou, mas a moral dele não, né, Abidon? Continua matando o próximo. Exatamente. Brigando pela ambição, pelo poder.